Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia a todos vocês. Estamos aí entrando no fim de semana de Páscoa. Hoje já feriado, sexta-feira santa. E hoje é o dia que nós podemos nos unir como cristãos para dizermos o quanto nós amamos Jesus, para afirmarmos isso. Aliás, todos os dias da nossa vida. Mas hoje estamos trazendo a lembrança, o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, pela humanidade. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Que Deus abençoe o seu dia hoje, que você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus, que você seja tocado pelo Espírito Santo, que haja um mover do Senhor sobre a sua vida, que haja um toque do Senhor sobre a sua casa, o chamado, o ministério de Deus sobre a sua vida, você possa receber do Senhor o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que levante você também e ressuscite você, levante você para uma nova história, para uma nova vida, para uma nova esperança renovada em Deus, em nome de Jesus. Bom dia, que o seu dia hoje seja repleto das bênçãos de Deus e que você possa sentir o Senhor aqui, guiando os seus passos, os seus caminhos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos mergulhar na palavra, vamos aprender mais da palavra, vamos crescer juntos, vamos orar juntos, vamos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Estou aqui escutando, quão lindo esse nome é, do Paulo Vicente, cantando, o Paulo Vicente, do Drops aqui de Londrina. Uma bênção nessa música. Onde está, ó morte, a sua vitória? Diga comigo assim, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, guia minha vida. Eu te entrego o meu dia, meu fim de semana. Guia-me segundo a tua vontade. Faz em mim o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom dia, então, para todo mundo. Feriado especial para nós como cristãos, um fim de semana especial para nós como cristãos. É a data mais importante da nossa fé cristã. Eu sei que nós temos o Natal, mas o Natal nós não temos a certeza da data. Não tem como ter a certeza da data do Natal. Mas a Páscoa nós temos a certeza da data. Essa é a data. Nós devemos celebrar, a passagem da morte para a vida. Você que já nasceu de novo tem que ser celebrado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a celebrar. Nós precisamos ensinar a nossa família o sentido da Páscoa. Você que está aqui, mãe, pai, você precisa, se você não sabe, aprender o sentido da Páscoa, sentar com os seus filhos, hoje, amanhã, depois da manhã, ao redor da mesa e ensiná-los o sentido da Páscoa. Ensiná-los, preservar essa tradição dentro do coração deles viva. Nós entendemos que com o movimento de avivamento, o tradicionalismo é ruim, quando você começa a colocar barreiras para você buscar Deus. Mas a tradição ela é boa, ela conserva o nosso futuro. A tradição, a repetição, nós estamos fazendo isso por causa disso, meu filho. Nós estamos fazendo isso por causa disso. Nós não podemos desprezar de maneira alguma a nossa tradição cristã.
fundamentada aqui, ó, tá? A tradição não é o que alguém falou ou fez, no caso cristã, é aqui a palavra. Nós temos que valorizar a tradição cristã. E aí nós precisamos ensinar os nossos filhos, você que é avô, avó, ensinar os teus netos, né, sobre a tradição cristã, ensiná-los qual é a razão da Páscoa. Eles já estão bombardeados na escola, em todo lugar. Eles só aprendem que a Páscoa é coelhinho da Páscoa. Eu sempre converso com meus filhos sobre isso. Falo, olha aí, o coelho nem bota ovo. O coelho nem bota ovo. E você está vendo as crianças, os jovens, você também sendo provocado, né, nas datas cristãs. As datas cristãs sempre sendo corrompidas. Hoje dificilmente se tira, né, do Natal e da Páscoa esse sentido que o mundo já colocou, né, de consumo, de consumismo, o chocolate, o ovo, e assim não tem problema nenhum você comer o chocolate, comemorar o Natal como se comemora, mas nós como cristãos precisamos ensinar o real sentido dessas datas, e não só ensinar no sentido de valorizar aquela data ali, mas também ensinar no sentido de viver a fé cristã. Isso é papel seu, essa é responsabilidade sua. Isso você deve fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, ensinando seus filhos, seus netos, tendo esse momento na sua casa. Não pode passar em branco. Não pode passar em branco esse momento tão especial, em nome de Jesus. Glória a Deus por mais essa manhã. Nós vamos aprender aqui da palavra. Hoje nós vamos estudar Mateus 27, 45 ao 53. Mateus capítulo 27, do 45 ao 53. Vou pedir ajuda aí de alguém para colocar o texto aí para nós nos comentários. Eu vou marcar aqui. Bom dia, dona Aristotelina. Bom dia, Leni. Talvez seja assim, né, que fala. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jussara. Bom dia, Marli. Bom dia, Vani. Bom dia, Rudelvi. Bom dia, Rubi. Bom dia, Jeane. Bom dia, meus queridos. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá, então. Mateus 28. Se você não sabe como explicar o sentido da Páscoa, é lógico, né? O que eu vou ensinar hoje para você aqui, você pode ensinar para os seus filhos, pode ensinar para os seus netos. Então presta atenção, você pode republicar isso aí, tá bom? Replicar isso aí na sua casa, no seu lar hoje, ensinando alguém. Então pega aí a tua Bíblia e vamos estudar a palavra. Ó, a dona Aristotelina está em Corbélia. Oh, glória a Deus, que bênção. Vamos lá, versículo 45, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Está falando aqui da crucificação de Jesus. 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, deixa eu marcar aqui o texto bíblico. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, Jesus, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, que é a morte de Jesus. Jesus entregou o seu Espírito. Versículo 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu
e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos até aqui. Deixa eu explicar para você. Então havia uma separação entre nós, a humanidade, e Deus. Após a queda de Adão e Eva, após o pecado, houve uma separação entre nós e Deus. Havia um abismo, algo que nos separava, algo que nos impedia de se aproximar a Deus. E aí então nascem as tentativas de se aproximar de Deus. As tentativas da religião, de religar o nosso coração com o coração de Deus. Mas todas elas falidas, porque não tem como Deus se aproximar do homem novamente por causa do pecado. Não tem como o homem se aproximar, a humanidade, o homem e a mulher, se aproximar de Deus novamente por causa do pecado. Então está estabelecido um vazio no coração do homem e da mulher. O seu espírito, o espírito do homem e da mulher está como desativado, desligado, morto. E o homem agora não tem mais a presença, a mulher, o homem e a mulher não tem mais a presença de Deus na vida deles. Eles estão vazios. O próprio Deus veio até nós. O próprio Deus veio até nós, encarnou, não reencarnou, né, como a doutrina do Espiritismo. Deus não reencarnou no homem. Deus encarnou, ou seja, nasceu pela primeira vez. Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Jesus, sendo Deus, não usurpou o poder de Deus, não usufruiu desse poder, mas humildemente ele se fez como escravo. Jesus, então, próprio Deus, veio até nós. A tentativa, então, de ligar o coração da criação maior de Deus, que é o homem e a mulher, com o coração do Criador, Deus, novamente, em plenitude, essa iniciativa veio do próprio Deus. O próprio Deus veio para resolver esse problema, para conectar o coração do homem, da humanidade, ao coração de Deus de novo. E a resposta para esse problema tem um nome. E a resposta para esse problema se chama Jesus. Jesus é a esperança da humanidade. Jesus é a esperança de um pai, de uma mãe. Jesus é a nossa esperança aqui nessa terra, mas também para a eternidade. Jesus é a única esperança. Ele é a nossa esperança. Jesus é a tua esperança. Ele é a nossa esperança nessa terra, na humanidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já compartilhou esse devocional? Vem aqui nessa setinha aqui, ó, e compartilha, fazendo um favor. Compartilha aí com 20, com 30, com 50 pessoas. Vai lá, dispara esse convite. Alcança alguém, em nome de Jesus, com essa mensagem. Então o próprio Deus veio resolver esse problema.
e ele então se encarnou, né? Viveu, cresceu, viveu num lugar entre nós, e ali ele cumpriu o propósito dele. O primeiro propósito dele, que ele veio cumprir, é buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus é perguntado a razão dele viver, ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade, o homem e a mulher estão desconectados, estão longe do Pai, estão longe de Deus, não tem mais a proteção, a provisão, a identidade, a presença de Deus na vida deles, não estão com a imagem e semelhança de Deus na vida deles, eles estão marcados agora pelo pecado. E eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele encontrou você. Você é aquele que estava perdido, você é aquela que estava perdida, e você foi encontrado por Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso ele precisava viver diferente do que você viveu, do que a humanidade vivia. Ele precisava viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida sem nenhum pecado. A primeira vitória então de Jesus foi, diante de todas as tentações que ele sofreu, viver uma vida sem pecado. E Jesus viveu essa vida. A Bíblia nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Porém sem pecado. Então Jesus venceu o poder do pecado na vida do homem e da mulher, aonde ele viveu sem pecado. Aqui está a primeira vitória contra o pecado. O próprio Deus, vivendo como homem, abriu o caminho. Imagine com uma floresta que não tem, aquela floresta densa que não tem por onde entrar. Jesus então entra por essa floresta abrindo um caminho, ou um deserto que a pessoa não sabe qual rumo tomar. Jesus entra nesse deserto e ele começa a trilhar o caminho, a mostrar o caminho. Por isso que ele diz que eu sou o caminho. Ele começa a andar por esse caminho, mostrando por onde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, não como você que pecou, não como eu que pequei, mas sem pecado. Ele venceu o poder do pecado na vida do homem aqui na terra. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Falando sobre Jesus. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Só que depois de ter vencido o obstáculo do pecado na vida, Jesus precisava vencer o último obstáculo do pecado, a última consequência do pecado. Porque quando o homem e a mulher pecou, houve uma consequência sobre a vida deles, uma consequência sobre a humanidade, uma consequência por conta do pecado. Jesus, na trajetória da vida dele, venceu o pecado na vida do homem, mas faltava um último obstáculo para ser vencido. E esse último obstáculo é a morte. Porque você não foi criado por Deus para morrer. A morte é a consequência também do pecado. Nós sofremos essa consequência, mas você que agora é um cristão, entregou tua vida para Jesus, a morte não tem mais domínio sobre você. Você precisa entender isso. Você passará pela morte, mas a morte não te matará, porque você agora ressuscitou com Cristo já. Você tem a eternidade dentro de você. E o céu não é para pessoas boazinhas. O céu é para pessoas que entregaram o coração a Jesus, que andaram pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é Jesus. O último obstáculo é a morte.
A morte era a última consequência do pecado a ser vencida. E aí tem um texto. Nós cantamos uma parte dele na música introdutória ali, mas eu quero ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus venceu o poder da morte. Tem um outro texto em Apocalipse capítulo 1, 18, quando João se depara então com Jesus lá no céu, na visão que ele está tendo, Jesus se apresenta e diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa chave aqui não é necessariamente a chave de uma porta, é a autoridade que Jesus tem sobre a morte agora e sobre o Hades, o inferno. Jesus então rompeu com a morte, ele venceu a morte, ele precisava morrer para que ele pudesse vencer o último obstáculo do pecado, que é a morte. Ah, Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu por nós. Mas para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e entregaram as suas vidas para Ele, é esses que recebem a recompensa do sacrifício de Jesus. Aqueles que ignoram, que desprezam, que fecham o coração, pode ser quem for, pode ser a pessoa mais importante do mundo, pode ser a pessoa mais legal do mundo, pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, pode ser a pessoa mais temida do mundo, mas se ela não se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, ela não receberá tão grande salvação. Hoje, se você entrega a sua vida a Jesus, você tem livre acesso ao Pai. Deixa eu destacar aqui algo desse texto que a gente leu, de Mateus 27, versículo 51, diz o seguinte, ó: naquele momento, qual momento? O momento da morte de Jesus, aonde ele entregou o seu espírito ao Pai, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O templo de Jerusalém é o mesmo templo, é o templo da segunda construção, né, de Israel. Um templo direcionado por Deus, templo construído conforme a fé deles. Tinha um espaço, resumindo, né, um grande pátio, um espaço externo que era um espaço de sacrifício, e um espaço interno, aonde era o Santo dos Santos, esse lugar fechado com uma cortina, que somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez ao ano, para apresentar então o sacrifício de perdão, de expiação pelo pecado. No momento da morte de Jesus, aconteceu tudo isso. A terra tremeu, as rochas se partiram. Imagina, na hora que Jesus morreu, ele entregou o Espírito, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Imagina a ebulição dessa cidade com a morte de Jesus. E aí diz, mais importante, que o véu do templo que separava esse lugar onde somente o sumo sacerdote deveria entrar, e de fato outra pessoa não podia entrar, até Deus não permitia que outra pessoa entrava. Naquele momento, quando Jesus venceu a morte, o véu se rasgou de cima até embaixo. Sabe por que não se rasgou de baixo para cima?
mas de cima para baixo? Porque foi Deus que teve a iniciativa de salvar você. Não é você que teve a iniciativa de receber a salvação. Foi Deus que teve a iniciativa de salvar você. Foi Ele que veio até você. É do céu que vem o nosso socorro. Então pare de buscar o seu socorro aqui nessa terra. Pare de buscar a tua esperança nessa terra. Busque a tua esperança no céu. Busque a tua esperança em Jesus. Ande com Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Faça parte da família de Deus nessa terra. Para de fugir da presença de Deus. De maneira alguma despreze o amor de Jesus por você, por nós, pela humanidade. Como nós desprezamos? Voltando ao pecado. Como que nós desprezamos o amor de Deus? Quando eu e você insistimos na prática do pecado. Quando eu e você insistimos na prática do pecado, nós desprezamos esse amor. Nós dizemos: Deus, o Senhor é importante, mas eu quero pecar. Eu quero estar longe do Senhor, eu quero viver minha vida assim, ó. Talvez viver a vida dissolutamente como o filho pródigo, ou talvez viver a vida com muito dinheiro ali longe do propósito de Deus, como aquele jovem amado por Jesus que foi chamado e por causa das suas muitas posses, ele não respondeu ao chamado. Então esse é o tempo de você refletir sobre isso. O véu do tempo se rasgou de cima a baixo. Você hoje tem acesso ao Pai. Hoje você tem livre acesso. Olha só esse versículo aqui, a palavra de Deus. Efésios 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. É bem claro o texto. Dizendo que por intermédio de quem? De Cristo. Nós temos livre acesso a Deus. Agora eu posso acessar a Deus através de Cristo em plena confiança pela fé na sua pessoa. É pela fé em Jesus. Não é pela fé em Maria, não é pela fé em Tiago, não é pela fé em Paulo, não é pela fé em João, não é pela fé em Pastor Fernando, não é pela fé em ninguém. Não é pela fé em nenhuma outra pessoa. É pela fé na sua pessoa, Jesus. Jesus venceu o pecado durante a vida. Foi Jesus que viveu uma vida plena, santa, sem pecado. Não há outra pessoa que viveu nessa terra sem pecado. Não existe. Senão essa pessoa seria ela que iria para a cruz e venceria a morte. Não precisaria Jesus encarnar, viver nessa terra, vencer o pecado e morrer naquela cruz. Isso não é coisa de evangélico ou de católico, isso é coisa da Bíblia. É o princípio da Bíblia. É Jesus, o único que venceu o pecado durante a vida, e Jesus é o único que venceu a morte. Ele é o nosso Salvador. E nós temos livre acesso a Deus somente através da sua pessoa, Jesus. Efésios 3, versículo 12. Vou ler de novo. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho. Fui eu que trilhei esse caminho. Eu sou o caminho. Eu que trilhei esse caminho onde não tinha caminho. Onde não era possível viver sem pecado. Eu trilhei esse caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ele termina dizendo: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você precisa se aproximar do Pai. Para isso você precisa de Jesus. E para isso você tem que entregar a sua vida a Ele. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender
de estar longe, de se arrepender de tudo que te afasta de Deus e se aproximar do Senhor com confiança, não com culpa, com confiança, não com medo, mas com respeito. Se aproximar diante de Deus de todo o coração, para que você possa buscá-lo e agora encher o seu coração de novo com a vida que você nunca teve longe da presença de Deus. E você se conectar de novo. A humanidade agora pode ter esperança, porque a única esperança desse mundo se chama Jesus. A única esperança desse mundo se chama Jesus. E nós estamos relembrando nesse fim de semana a obra que foi redentora de Jesus, que nos resgatou, que nos alcançou, que nos transformou. Esse fim de semana é para você refletir e eu refletirmos. O poder da ressurreição operará nas nossas vidas. É o poder da ressurreição que operará na minha e na sua vida. Hoje é dia não só de você ouvir uma palavra. Hoje é dia de você reagir à palavra. Hoje é dia de você dar um passo de fé. Hoje é o dia de você afirmar: Senhor, eu vou te amar e vou te servir por toda a minha vida, durante a minha trajetória aqui nessa terra. E Senhor Deus, eu viverei a eternidade contigo. Qual é a garantia? O nome da garantia se chama Jesus. Para isso você precisa entregar o seu coração para Ele, de verdade, de todo o coração. Se entregar totalmente para Ele e viver agora para Ele. Como a gente disse ontem aqui na Família 659, citando Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, nesse fim de semana, já não somos nós que estamos vivendo, é Cristo que vive em nós. Se levante como um cristão, vista a camisa da fé. Vista a camisa da fé, se levante para fazer a diferença nessa terra. Não só para ser mais um, rotulado como cristão, que celebra o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel, mas para se levantar como um cristão que veste a camisa de um cristão. Não está só apontando o dedo para isso ou para aquilo, mas está vivendo a fé, fazendo a diferença, servindo a Jesus, ganhando vidas para Cristo, levando esse evangelho a outras pessoas, ensinando crianças, ensinando jovens, ensinando famílias a buscarem a Deus, a servirem a Deus, religando novamente pessoas que estão desconectadas de Deus, conectando elas novamente. Esse fim de semana não é só para você fazer um churrasco na sua casa ou ter uma janta legal, um almoço legal, mas é para você trazer Cristo para dentro da sua casa, trazer Jesus para dentro da sua casa, olhar nos olhos da sua família e falar assim: olha, sabe por que nós estamos aqui? É porque Jesus me tirou da morte, Jesus nos tirou da morte, Jesus nos tirou do pecado e Jesus nos passou para uma nova vida. Páscoa, passagem. Não é só a oportunidade de você fazer um almoço gostoso na família. Faça esse almoço, mas traga à memória o porquê que vocês existem nessa terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio me buscar. Ele veio me salvar. Ele veio te buscar. Ele veio te salvar. Ele veio salvar a humanidade. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de esperança. Nós vamos orar agora juntos. Nós vamos clamar ao Senhor, agradecer a Deus. Quero lembrar você que nesse sábado, nesse domingo, a gente não tem Família 659. Mas na segunda-feira a gente começa um projeto da Família 659, que é a Jornada da Esperança. Durante o devocional eu vou ministrar sobre esperança. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração
foi um direcionamento do Espírito Santo, eu só estou obedecendo a Ele. Então, se você que faz parte aqui da família 659 e vestiu a camisa junto com a gente aqui, sente esse direcionamento de Deus, vai lá, me ajude a alcançar as pessoas certas para gerar esperança no coração delas, através da palavra. Então, meu pedido para você é você compartilhar. Hoje, você já faz assim, ó. Eu vou salvar esse devocional no Instagram, como você sabe que fica salvo. E você já vai lá e vai compartilhar com várias pessoas essa mensagem de hoje. E você também lá no grupo vai ver um videozinho que eu fiz, né, divulgando a Jornada da Esperança. Pega esse videozinho com o link do grupo, manda para os seus contatos no WhatsApp. Manda para as pessoas que fazem parte do seu contato, grupo de igreja, grupo de família, grupo de amigos, pessoas em particular, convida elas para participarem da Jornada da Esperança. Aquele link já é do nosso grupo do devocional, então se você já está num grupo da família 659, você não precisa entrar naquele grupo, tá bom? É o mesmo grupo, é o mesmo conteúdo, é só para pessoas novas acessarem e entrarem, tá bom? Então me ajuda a divulgar, a gente começa segunda-feira, 6h59 da manhã, vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo também no YouTube, para você poder compartilhar ou assistir no YouTube, quem assiste aí no YouTube. Vamos orar então, eu vou orar por vocês, vamos colocar diante de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que opera na minha e na sua vida, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dos seus filhos e filhas. Senhor Deus, que o poder do Teu Espírito venha sobre a igreja do Senhor. Venha sobre cada cristão, Senhor Deus, sobre cada pessoa que está aqui. Que o poder do Senhor se manifeste, Pai, na vida dos seus filhos. Também para salvação, Senhor. Usa a vida deles para trazer salvação, Senhor. Senhor Deus, eu oro pela vida do Valentino, esse bebezinho que está na UTI, e eu declaro o poder do Espírito Santo sobre ele, curando, restaurando a vida dele, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelas pessoas que estão, Senhor Deus, precisando da Tua graça, estão aqui, que o poder do Senhor se manifeste na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu declaro um fim de semana de provisão, de bênção do Senhor, um fim de semana de proteção, um fim de semana, Senhor Deus, da alegria do Senhor tomando o nosso coração, da identidade do Senhor sendo gerada na nossa vida. Eu oro por cada família, Pai. Eu oro por cada vida, Senhor, que está aqui. Que a bênção do Senhor se manifeste nas suas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande amor que o Senhor expressou por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, por nos dar uma nova vida e conectar o nosso coração de novo com o coração do Pai. Eu te agradeço pela vida eterna que nós já temos em Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque a morte já não tem mais domínio nem poder sobre as nossas vidas, porque nós somos totalmente Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sinto a dor do parto, mas temos que partir, né? Já passamos do horário, mas hoje é feriado, né? Aproveita aí o seu dia com a sua família, exalte a Deus, glorifique a Deus. E ó, domingo é domingo de Páscoa, então você não pode ficar de fora, né? Aqui é uma divulgação da igreja, mas com certeza na sua igreja terá culto, é culto de Páscoa. Então, faça um convite para pessoas da sua família, faça um convite para os seus amigos, leve as pessoas para a sua igreja, leve as pessoas lá para ir na igreja, não necessariamente a sua igreja, mas leve as pessoas na igreja com você. Né? Chame as pessoas, chame pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não conhecem a Deus também. Leve esse amigo para a igreja, vai ter uma palavra abençoada, lá vai ser um tempo de exaltação a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e use muito a vida de vocês. Então, nesse fim de semana, se organize, se prepara, não deixa nada te impedir de juntos, em família, na família da fé, estar na igreja também adorando e exaltando a Deus na cidade que você está e vive. Feliz Páscoa para você.
Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe vocês.